Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar início agora a um novo módulo, né? Vamos começar aqui o nosso módulo de endocrinologia, fisiologia, né? Da endocrinologia, ok? Vamos lá então. Primeiro, o que a gente vai ver aqui? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Vamos ver o que são hormônios, quais são os tipos de hormônios, né? Como funciona a secreção e depuração desses hormônios e os mecanismos gerais, tá? Pelos quais esses hormônios vão funcionar. São gerais por quê? Porque cada hormônio vai funcionar e atuar de um jeito diferente, tá? Então, nas aulas subsequentes a gente vai ver cada um deles, né? Cada sistema. Então aqui é só um meio geral para a gente entender. Primeiro, o que é hormônio? Hormônio, a definição dele, se você procurar, tá lá. Molécula produzida por célula animal capaz de promover alguma alteração fisiológica, tá? Ou seja, qualquer molécula que possa alterar fisiologicamente alguma função do teu corpo, ok? Então, muitas vezes a gente fala, ah, não, hormônio é só testosterona, só, né? Você pensa ali em prolactina e tal, mas não, hormônio é qualquer molécula dessa que pode ser, né, pode alterar alguma função do corpo. Um exemplo disso é que temos vários tipos, né, de categorias aqui de hormônios, né? Já a gente vai ver eles aqui. Ó, no próximo a gente já vai ver eles. Então eu coloquei aqui um mecanismo só para a gente exemplificar. Eu dei esse exemplo aqui, esse mesmo exemplo, lá no começo do curso, lá nos primeiros módulos, sobre a produção da síntese de proteica, tá? Então, só para a gente, né, dar uma passada geral aqui, para a gente dar uma olhada. Então você vai ter aqui embaixo, ó, um estímulo, né? Isso vai fazer com que sejam ativados os mecanismos intracelulares aqui, como por exemplo o AMP cíclico, que a gente vai ver também nessa aula de hoje, com um consequente aumento da concentração de cálcio. Isso faz com que mecanismos sejam desencadeados ali dentro dessa célula, né? E por sua vez, isso faz com que a substância que estava armazenada aqui nessas vesículas, né, fabricadas aqui pelo aparelho de Golgi, né, que por sua vez teve, ó, aqui, né, o hormônio fabricado, né, e armazenado. Então, por meio desse estímulo aqui, por meio dessa cascata de sistemas, a gente tem com que essas vesículas sejam secretadas aqui no nosso líquido extracelular, nosso leque, beleza? Então, isso aqui de modo geral. Mas a gente vai ver isso mais com calma, fica tranquilo. Então, quais são os tipos de hormônio? Já vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente encontra vários, tá? A gente abre aqui nossa conversa, nossa aula, já falando de vários tipos. Então, neurotransmissores, eles são né, secretados por terminais axonais. Então, você tem lá um axônio, né, um neurônio aqui. Então, nos terminais axonais, eles vão liberar aqui esses neurotransmissores. Exemplo disso, acetilcolina, né, um neurotransmissor. Hormônios endócrinos são hormônios liberados por glândulas, tá? Que caem na corrente sanguínea e influenciam células ou tecidos-alvo em outro local do corpo, beleza? Já hormônios neuroendócrinos são hormônios que são liberados pelos neurônios na corrente sanguínea. Enquanto que a gente tinha aqui em cima os neurotransmissores, eles secretavam aqui, ó, entre neurônios, né? Aqui a gente já tinha um corpo ou um dendrito, né, de um outro corpo neuronal. Aqui não, a gente tem a liberação desses hormônios na corrente sanguínea que vão atuar em outro local do corpo, beleza? E agora, com relação ao tipo de secreção, né, que a gente vai ter nessas células, temos aqui, ó, parácrinos, autócrinos e as citocinas, que são outras substâncias. Mas ok, vamos lá. Parácrinos são produtos que são secretados no líquido extracelular aqui, que vão atuar em células vizinhas. Lembra de sempre cortar a palavra aqui, ó, esse para. O que lembra na tua cabeça? Lembra a anatomia. Porção paraesternal, né, ao lado do externo.
ou porção paravertebral, sempre ao lado da vértebra. Então, esse parácrino aqui, crinos vem de secreção, então secreção ao lado, ok? Aqui, autócrinos, né? Então, corta a palavra de novo, vamos ver. Aqui vem de mesma, né? Secreção na mesma célula. Então, são substâncias que são secretadas e atuam nas próprias células, as quais secretaram essa substância por sua vez. Beleza? E por fim aqui, citocinas. Sim, elas também são consideradas aqui hormônios. Lembra que, né, são substâncias que têm alguma alteração, causam alguma alteração fisiológica no corpo, né? Então, são peptídeos liberados por células que podem atuar, né, assim como os anteriores aqui. Vamos lá. A gente tem, além, né, da classificação ali dos gerais, de como são liberados os hormônios, a gente tem também aqui com relação à sua composição. Ó. Então, o que vai diferir também entre eles? A gente tem três grandes tipos, tá? Proteínas ou polipeptídeos, esteroides e derivados do aminoácido tirosina, tá? Um detalhe, não existe hormônio derivado de polissacarídeos, né, de açúcares ou de ácidos nucleicos, beleza? Ok. Como estava dizendo então, né, não existem hormônios conhecidos formados por polissacarídeos, né, carboidratos ou ácidos nucleicos, beleza? A gente só conhece essas dessas três classes aqui, beleza? Então vamos lá. Os proteicos, né, a gente tem aqui como exemplo secretados pela hipófise, pâncreas, paratireoides e outros. Né? A gente vai ainda analisar um por um, tal, fiquem tranquilos. Tem inclusive uma tabela aqui que eu vou anexar aqui ao final dessa aula que mostra todos os hormônios que a gente vai ver, né, os mais assim, mais principais que a gente tem no corpo ali, suas principais funções e a sua estrutura química, beleza? Se ele faz parte aqui, né, de um peptídeo, se ele faz parte de uma amina, né, se ele faz parte de um esteroide e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá. Exemplos aqui, esteroides, adrenais, né, aldosterona, cortisol ou estrogênio nos ovários, testosterona no testículo, placenta, progesterona, sabe? Esses hormônios assim são considerados esteroides. Derivados de aminoácido tirosina, temos então a tiroxina e a triodotironina, que são os hormônios secretados pela tireoide, né? Assim como também a norepinefrina e a epinefrina, ok? Então vamos ver agora, secreção, transporte e depuração hormonal. Como que vai ocorrer tudo isso aqui nesse sistema, beleza? Primeiro que para ocorrer a secreção, a gente precisa ter um estímulo, né? Vou dar um exemplo citando aqui o hormônio da insulina, beleza? A insulina é um ótimo exemplo aqui, porque a gente consegue explicar todos esses passos aqui, tá? Inclusive até um pouco a mais. Então vamos lá. A insulina, ela vai ser armazenada ali na sua célula beta do pâncreas na forma de pré, pró, né, insulina. Insulina. Meio feio aqui, mas dá para entender. Então ele vai ficar armazenado ali nessa forma, tá? Quando você ingere uma quantidade de carboidrato de alimento ali, né, a glicose ela vai percorrer o seu sangue e a grande quantidade dela vai atravessar canais que existem, né, permanentemente abertos para a glicose nessas células beta do pâncreas e chamado GLUT. Então, nesse canal, você vai ter então a glicose entrando aqui, ok? Entrou na célula. Quando essa glicose entra na célula, ela vai estimular, tá? Já começa aqui, né? Ela vai estimular
uma resposta dessa célula, que é a liberação e a síntese ali de insulina. Então, essa insulina, na forma de pré-proinsulina, ela vai ser clivada, você vai perder, ela vai começar vai ali ser a liberação do peptídeo C e tudo mais. É uma outra questão, isso aqui é mais aprofundado do capítulo, né, que a gente vai ver de insulina. Mas vai ocorrer então a liberação de insulina. E essa resposta aqui, né, essa insulina, ela, ela vai atuar, vai ser liberada na corrente sanguínea e vai atuar principalmente ali em células musculares, um exemplo. Então ela vai chegar na célula muscular, que está aqui com uma membrana, né, e vai fazer com que canais proteicos de intermembrana sejam produzidos que consigam absorver o restante da glicose circulante que estava passando por ali. Então, nesse músculo, ele vai conseguir aqui captar muito mais glicose, né? Já que você estava com uma alimentação ali, né, vamos supor, rica em glicose, você vai conseguir absorver mais essa glicose, tá? Então, essa foi a resposta. Então, percebe que a gente tem um ciclo, né? Um ciclo meio que vicioso aqui, e que com isso a gente já também consegue já entender esse conceito aqui, ó, de feedback negativo. Então, quanto mais glicose tem no teu sangue, né, mais insulina você estimula, mais insulina vai ser secretada e essa insulina vai favorecer com que mais glicose seja captada desse sangue, dessa corrente sanguínea, tá? Então, maior a concentração vai ser aqui de glicose captada. Então, quando essa glicose começa a diminuir no sangue, você tem então o quê? Opa, parou a produção aí de insulina. Então, você diminui a secreção de insulina para que a concentração de glicose no sangue continue, né, ali equilibrada. Você não absorve, senão você vai ter uma hipoglicemia. Então, esse é o feedback negativo. A gente já viu sobre ele também, eu já expliquei sobre ele lá no início, né, que já era para a gente entender aqui hoje, né? São conceitos que eu passei lá para facilitar no hoje. Então, isso é feedback positivo, é um sistema equilibrador, vai sempre manter, aqui como se fosse um gráfico, vai sempre manter essa faixa média aqui de secreção de alguma coisa, de controle de alguma função corporal, ok? Então é assim que vai funcionar. Então você vai ter um estímulo, que geralmente produz alguma coisa, que gera uma resposta. Essa resposta aqui, ela provoca uma secreção, e essa secreção, ela acaba ali controlando esse estímulo de novo, né? Tanto para aumentar se tiver pouco, ou para diminuir se tiver muito, ok? Concentração, vamos para esse ponto aqui que a gente tinha pulado ele, e vamos falar dele agora. A concentração de tal hormônio na corrente sanguínea, ela geralmente é muito pequena, tá? Muitas vezes assim gira em torno, alguns hormônios até de picogramas, tá? Então é muito baixa essa concentração, já é suficiente para ter um efeito necessário, justamente por mecanismos de ação que a gente vai ver logo depois, que são os mecanismos assim de cascata, sabe? Uma pequena molécula ali, ela desencadeia isso, que vira isso, e vai indo, e isso gera uma resposta satisfatória, beleza? Então, nesse ponto, a gente já sabe que o hormônio ele tem uma concentração baixa, beleza? E aqui, no nosso feedback positivo, que foi o último ponto, né, que faltou aqui para a gente comentar, ele vai ser o oposto do feedback negativo, tá? Ele vai ser, então, um sistema de desequilíbrio. Ele vai tentar sempre os extremos. Então, se a gente fosse fazer aqui no mesmo gráfico, ó, e aqui a linha média, ele vai sempre subir ou sempre descer demais, tá? Um exemplo do feedback positivo é na gravidez, né? O estiramento do miométrio ele favorece a secreção de ocitocina e essa ocitocina, por sua vez, favorece a contração, né, de parto, que por sua vez favorece mais ainda ali a contração e estiramento das células,
que favorece mais ainda a secreção de ocitocina, que favorece mais ainda, entendeu? Então, isso vai virando ali um ciclo infinito, um ciclo vicioso. Então, lembra dessa palavra. Ciclo vicioso é a palavra do feedback positivo, tá? Ele vai ser um sistema de desequilíbrio, ele muitas vezes é patológico, se ocorre na maioria dos casos, tá? Então, geralmente a gente tem o feedback negativo como dominante. Lógico, tem as situações fisiológicas, como essa que eu acabei de falar, mas depois que o parto ocorre, um feedback negativo entra em ação e volta a equilibrar essa secreção de ocitocina, entendeu? Então ele é usado em situações específicas, né? Então, fora isso, geralmente pode ser alguma causa patológica, beleza? Transporte e depuração hormonal. Vamos ver então como que vai funcionar o transporte. Primeiramente, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de hormônios, né? Quando a gente fala de, de solvente, né? De solução. São os hidrossolúveis e os lipossolúveis, né? Hidrossolúveis, você já deve imaginar que eles são mais fáceis de ser transportados no plasma sanguíneo mesmo. Justamente porque, né, a maior concentração de água está ali no plasma. Então, se ele se dissolve bem em água, ótimo, ele vai ser transportado, dissolvido no plasma mesmo. Um exemplo disso são os hormônios peptídicos e as catecolaminas, né? Epinefrina e tal. Agora o outro exemplo, que são os lipossolúveis, eles já não são dissolvidos em plasma, né? Então eles precisam geralmente de quê? De um transportador. Esses aqui geralmente estão aderidos a proteínas transportadoras, né? Ou algum outro mecanismo que carregue-os para o local, né, de ação devido deles. Isso faz com que eles durem mais tempo na circulação, né, e necessite às vezes ali de uma quantidade um pouco maior para manter ali esse amortecimento. Então imagina que tem uma proteína cheia de hormônio esteroide em volta dela e ela vai caminhando pelo sangue. E ela passou no órgão que ela tem que fazer efeito, sai ali um pouco de esteroide e fica. Aí chega a próxima, deixa um pouco de esteroide e fica. Entendeu? Então ela vai servir também como um sistema ali de armazenamento móvel, entre aspas, né? Um sistema de amortecimento ali, né? Para aquelas quantidades sempre estarem iguais, ok? Depuração. O que é depuração? É você metabolizar aquele hormônio, por assim dizer, né? Então, duas coisas influenciam aqui: a quantidade de secreção desse hormônio. Então, o tanto que você vai secretar dele vai influenciar nisso, é óbvio, e o tanto que você vai depurar, tá? Então, é a mesma coisa assim que você trabalha ali, vamos supor, limpando um cano de água. E aí, a sua função é tirar tudo que for, né, não for legal ali para estar naquele cano de água e tal. E então, se começam a jogar muita sujeira naquele cano, né, o seu trabalho vai ficar prejudicado. Você vai, né, ter ali muita coisa para retirar, muitas vezes você acaba não dando conta. E a sua velocidade, a sua destreza ali, né, a sua habilidade manual de tirar aquelas sujeiras dali do cano, também vai influenciar na velocidade dessa depuração. Então, você, né, vai depender de todos esses fatores. Então vamos lá. O que que vai atuar na depuração? Então, imagine que você está ali trabalhando nesse cano, né? Você está ali limpando. Então você consegue ali destruir aqueles produtos que estão ali passando, né? Vai diminuir a quantidade desse hormônio no sangue. Ou esse hormônio se ligou aos tecidos alvo que ele tinha que se ligar e ali ele consegue, né, efetuar sua tarefa, diminuir a concentração dele no sangue também e vai ser, né, eliminado ali. Excreção desse hormônio pela bile no fígado, né, consequentemente ele vai para o sistema digestório nas fezes. Esse é um meio também de excreção. A gente viu isso lá em nosso módulo de digestório. E também, por fim, excreção pelos rins, na urina, né? Então são esses quatro meios aqui que a gente tem para depurar um hormônio, ou seja, né, diminuir a concentração dele na sua corrente sanguínea.
ok? Vamos lá então. Mecanismos de ação. Aqui agora que a gente entra no assunto principal, tá? A gente tem então tipos de receptores, né, principais aqui para os hormônios. Então existem os de membrana ou de superfície, são receptores que vão ficar na membrana da célula, ou superfície dela, tá? E o hormônio vai vir e vai se ligar e vai efetuar alguma resposta. Existem os receptores citoplasmáticos, eles ficam soltos no citoplasma, então esse hormônio atravessa a membrana, entra no citoplasma e exerce sua função ali, ou até no núcleo da célula, tá? São receptores que ficam no núcleo, aí o hormônio ele entra, atravessa a célula, atravessa tudo, chega lá no núcleo e atua lá com o que precisa ser atuado, beleza? Com relação ao número desses receptores, a gente também tem um processinho assim bem interessante e é bem aplicável isso aqui no nosso dia a dia, tá? Existem dois processos aqui que a gente chama de downregulation e upregulation, tá? Downregulation é quando a gente tem o valor em número aqui dos nossos receptores diminuídos, ok? Então aqui a gente diminui, né, o número de receptores. Isso acontece por quê? Porque se você tem a liberação de muito hormônio em excesso, em teoria é para ele fazer muito efeito, né? Então esse, por meio de novo do feedback negativo, teu corpo vai regular, tentar compensar isso aí. O que que ele faz então? Ele diminui a quantidade de receptores disponíveis para aquele tipo de substância. É um exemplo disso, cafeína. A cafeína, ela atua, né, bloqueando lá os receptores de adenosina que induzem o cansaço. Ok, você tem ali um número X de receptores. Conforme você vai tomando mais cafeína, mais cafeína, mais cafeína, percebe que ela começa a parar de fazer tanto efeito? Isso é justamente por conta dessa downregulation. Você tem ali, seu corpo começa a diminuir os receptores para a cafeína ali. Então você precisa de ter uma maior quantidade de cafeína para poder fazer o mesmo efeito que você tinha antes, tá? E de modo oposto, a gente tem o upregulation, que é, né, logicamente o contrário. Quando você tem uma secreção diminuída de certa substância, né, o teu corpo ele precisa daquilo para manter as funções dele normais, então ele começa a pôr muito receptor, ele enche de receptor para captar o máximo possível daquela substância que está vindo em quantidade diminuída, entendeu? Então isso é a definição de downregulation e upregulation. Isso aqui, né, para as nossas funções do dia a dia são extremamente comuns, né? A gente encontra isso aqui, por exemplo, em sistemas, né, dopaminérgicos do nosso cérebro. Então, quanto mais prazer você encontra numa coisa, muitas vezes você quer mais, você precisa de mais e assim, né, assim vai. Isso em várias áreas da nossa vida a gente tem a aplicação disso aqui, ok? Vamos lá então. Sinalização intracelular, né, após ativação do receptor do hormônio. Como que isso aqui vai funcionar? Tá? A gente encontra aqui principalmente os receptores ligados a canais iônicos, ligados à proteína G, ligados a enzimas, ligados à ativação de genes e mecanismos de segundo mensageiros, que aqui a gente encontra o AMP cíclico, que eu tinha dito lá no começo, né? É, fosfolipídios de membrana e cálcio calmodulina, tá? Também são aqui os tipos que a gente vai ter. Vamos começar então pelo primeiro, né? Mais fácil ali. Então, são canais aqui iônicos, que geralmente é um mecanismo assim mais simples, né? Por assim dizer. Canais iônicos aqui também a gente pode associar a proteína G, tá? Muitas vezes eles podem atuar assim em conjunto também. Ou seja, nosso receptor está aqui, ó, né? Nosso receptor de transmembrana, ele vai apresentar aqui o local do que vai receber o hormônio. Então esse hormônio foi, né, chegou aqui, reconheceu, tal, acoplou ali. Ele vai ativar essa proteína G e essa proteína G, ela vai ser clivada aqui e ela vai atuar dentro dessa célula de alguma forma. Geralmente abre ou fecha canais iônicos de membrana, né? Ou mudam alguma atividade enzimática dentro da célula, tá?
Um exemplo disso aqui é o que eu falei lá no início dessa aula, em que essa imagem aqui, deixa eu voltar lá para a gente ver. Essa imagem aqui, ó. Você tinha então aqui ativação, né, de um sistema receptor e consequente aumento da concentração aqui, ó, de cálcio. Então você abre muitas vezes canais iônicos, né? E esse íon entra na célula e muitas vezes despolariza ou ele efetua a tarefa que ele tem que efetuar ali dentro, ok? Esse é um mecanismo, tá? Aqui temos um mecanismo com base em enzima, tá? Um mecanismo com base enzimática. Ah, só um detalhe que eu acabei me esquecendo. Aqui nesse da proteína G, existem proteínas G excitadoras, né, ou estimuladoras, e proteínas C inibidoras. Então, pode ser que você consiga regular essa função da célula, né, ativando um receptor diferente. Então, um receptor aqui de proteína G inibidor vai inibir aquele efeito que o teu corpo está planejando ali. Ou se você ativar uma proteína G estimuladora, você vai, né, então estimular esse efeito que teu corpo está procurando. Aqui a gente encontra um sistema de receptor ligado a enzimas, tá? O exemplo aqui é da leptina. Então, ela é ligada a enzimas que, quando ela se une aos receptores, ela vai ter uma cascata aqui de ações, né? A ativação de enzimas intracelulares aqui, que promovem o efeito fisiológico desejado. Tradução aqui de proteínas e tudo mais, beleza? Esse aqui é um outro meio de síntese ou de atuação hormonal, perdão. Aqui temos já um outro exemplo também, em que agora, diferentemente, a gente tem um hormônio lipofílico, ou seja, um hormônio que consegue atravessar a membrana lipídica da célula, tá? Então tem que ser um hormônio, né, hidrofóbico, tá? Ele consegue atravessar a membrana e aí lá dentro do receptor, lá no dentro do citoplasma, ele vai encontrar o seu receptor, que por sua vez, né, consegue executar a tarefa necessária. Tá? Geralmente, a maioria desses efeitos assim é a produção de alguma proteína especial, alguma coisa. O exemplo disso também é o hormônio antidiurético. Tá? O hormônio antidiurético ele vai ser secretado pela tua hipófise ADH. Ele vai ser estimulado lá no hipotálamo, que vai enviar um sinal para a hipófise. E essa hipófise vai produzir esse ADH que vai atuar no rim. Tá? Então, o que vai fazer esse ADH? Vai chegar na célula do túbulo coletor lá do rim e vai mandar produzir uma proteína de canal de membrana, né, que é uma proteína de canal de membrana que reabsorva a água. Então, a água que estava passando pelo túbulo coletor vai ser reabsorvida de volta, então você tem a menor excreção de água, tá? Por isso hormônio antidiurético, antidiurese, entendeu? Então, geralmente você tem uma proteína que vai efetuar alguma tarefa. Lembre-se sempre que proteína não é só estrutural, tá? Muita gente fala, vamos construir músculo, construir proteína e tal. Não, proteína não é só estrutura. Proteína faz muita coisa, beleza? Aqui temos o sistema então de AMP cíclico, né? Que é bem parecido, a gente tem um hormônio aqui sendo ligado e esse proteína G, perdão, ela vai se ligar aqui, clivando a nossa adenilciclase e ela vai desencadear aqui uma cascata de reações para, por fim, chegar na resposta celular desejada, ok? Aqui também um outro sistema que ocorre dentro da membrana, perceba que aqui a gente tem o uso da enzima fosfolipase. Então você tem aqui a quebra de fosfolipídios e a membrana é feita de fosfolipídios, então eles vão também atuar como, né, sinalizadores aqui, como atuantes, né, nessa nossa brincadeira aqui. Aqui. Hormônios que atuam na maquinaria da célula. Tá? Geralmente aqui, ó, hormônios esteroides aumentam a síntese proteica. Né? Eles se ligam a receptores citoplasmáticos
e se difundem para o núcleo e estimulam a produção de proteínas. Um exemplo disso é a aldosterona, igual o exemplo que eu dei aqui, ó. Lembra que eu falei que tem que ser um hormônio lipofílico ou, né, esteroide, né, ou hidrofóbico, que atravesse a membrana, tá? Hormônios da tireoide também aumentam a transcrição genética do núcleo das células. Elas se ligam a receptores localizados no núcleo. Isso faz com que sejam mais de 100 tipos de proteínas, né, produzidas e afetam a atividade metabólica de praticamente todo o corpo. Por isso que você tem ali em estados de hipertireoidismo, você tem, né, metabolismo extremamente acelerado e tal, ou hipotireoidismo, metabolismo totalmente, né, reduzido. Aqui no exemplo da tireoide, eu até deixei aqui, ó, para falar que esses efeitos aqui da tireoide, né, dos hormônios tireóideos, eles demoram muitas vezes assim meses para manifestar alguma diferença, porque o armazenamento dele é muito grande, se você tem ali uma causa que diminua essa produção de hormônio tireoide, você vai ainda demorar ali uns 4 a 5 meses para perceber essa diferença no dia a dia no corpo, porque tinha muito hormônio ainda armazenado, tá? Do mesmo modo que se houvesse um aumento da quantidade ou, né, diminuição também. Aqui é a tabelinha que eu falei para vocês, que eu ia colocar, né, para a gente dar uma olhada. Eu não coloquei no começo da aula porque para não ficar muito cansativo, não ficar muito chato a gente ficar olhando, decorando cada um. Não, mas eu coloquei aqui no final para a gente dar uma olhada, né? E aqui ela explica, ó, aonde que vai ser produzido esse hormônio, qual hormônio é produzido, a sua principal função e a sua estrutura química. Se é um peptídeo, né, proteína, amina, esteroide e tudo mais. Então a gente tem aqui hipotálamo, hipófise, anterior, hipófise posterior, tireoide, adrenal. Temos aqui o pâncreas, paratireoide, testículo e ovários. Ok? Então, aqui tem mais o restante. Eu deixei essa tabela aqui anexada aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, já está aqui disponível. Valeu, galera, um abraço, bons estudos para vocês e até a próxima.